Aqui, então, vamos para o nosso debate. Estamos aguardando mais informações. Leandro já nos traz alguns dados, né? 60 perguntas, Jair Bolsonaro respondeu em mais de 3 horas de depoimento. Ele negou, né, que tenha sido feita alguma adulteração nos cartões de vacinação a pedido dele e alegou que teria sido vítima de um hacker quando houve um registro de vacinação. Lembrando que a CGU, a Controladoria Geral da União, identificou 3 registros de vacina para Jair Bolsonaro. Um feito aqui em São Paulo, ainda no período inicial da pandemia, da vacina Janssen, e 2 feitos no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, da vacina Pfizer. Esses 2 são os mais complexos, são os que envolvem esse esquema de Mauro Cid, com o qual ele também teria beneficiado a sua esposa. Essa é a parte mais sensível da investigação. Os próprios investigadores acreditam que em São Paulo pode ter sido obra de algum tipo de hacker. Vocês reveem aí a cena do presidente Jair Bolsonaro deixando o APF sem falar com a imprensa. Já o esquema de Mauro Cid está praticamente confirmado. Está muito difícil para Mauro Cid sair dessa situação, tanto que a defesa de Jair Bolsonaro alega que foi bajulação. Clarissa Oliveira, começo com você. Como que está a situação hoje, jurídica e política, de Jair Bolsonaro? Boa noite, Raquel. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente, quem está acompanhando também a gente de casa. Bom, algumas coisas ali já me chamam um pouco a atenção nas pouquíssimas informações que a gente tem até agora sobre o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A primeira delas é que o depoimento durou mais de 3 horas. É um pouco surpreendente considerando o que a gente estava ouvindo nos bastidores antes dessa oitiva. Até que Bolsonaro fosse, de fato, até a sede da Polícia Federal, o que eu escutei ali de alguns aliados, alguns interlocutores, é que a tendência era de que fosse um depoimento o mais enxuto possível, porque embora ele tivesse um plano de tentar responder a todas as perguntas, a estratégia que estava sendo desenhada era para que ele evitasse fornecer informação demais aos investigadores. Então, não fornecer ali nenhuma informação adicional, nenhum dado novo, nenhum fato novo que contribua para subsidiar essas investigações, tidas ali como altamente prejudiciais por ex-presidente, até pelos seus aliados mais próximos. A situação, respondendo a sua pergunta aqui mais objetivamente, Raquel, é bem delicada para Jair Bolsonaro. Há um consenso de que essa investigação a respeito das fraudes nos cartões de vacinação tem algumas particularidades que a tornam mais delicada do que outros inquéritos que correm contra o ex-presidente, como, por exemplo, o fato de ela ter se aproximado muito de pessoas do círculo próximo do ex-presidente. Então, essa investigação provocou a prisão de várias pessoas que estão no entorno do ex-presidente, auxiliares, a figura de Mauro Cid, como a gente já comentou aqui exaustivamente, é muito próxima de Jair Bolsonaro e assim por diante. E, é claro, o fato de ter tido uma diligência na casa do ex-presidente, que resultou, inclusive, na apreensão do celular dele. Então, agora, expectativa grande para saber o que vem das informações de bastidores sobre esse depoimento. Eu já vou disparar mais algumas mensagens aqui, se a gente tiver alguma novidade, a gente vai avisando ao longo do programa. Mas a dúvida é, o que se falou ao longo dessas 3 horas? Bolsonaro falou só sobre o caso das fraudes sobre vacinas, porque o plano dele era só dizer, eu não sei de nada. Se isso aconteceu, as pessoas abaixo de mim agiram por conta própria. Então, fica aí uma incógnita se o ex-presidente resolveu falar mais. Joel, outra coisa que eu acho que vai chamar a atenção é a gente conseguir contrapor o que diz Mauro Cid e o que diz Jair Bolsonaro. A gente escuta muito no entorno de Jair Bolsonaro essa versão de que Mauro Cid agiu sozinho para bajular o ex-presidente e essa tentativa de que Mauro Cid, já ouvi essa expressão algumas vezes, mate no peito, né? Como fez lá atrás Fabrício Queiroz. Você espera algum tipo de contradição? Você acha que isso pode acontecer? Ou o Mauro Cid é muito fiel? Olha, Raquel, em primeiro lugar, eu acredito que deve ser uma das versões do Inferno de Dante. 3 horas de depoimento sobre um cartão de vacina.
quanto se discute, o quanto a gente vai atrás das pequenas inconsistências desse ato de falsificação que tudo indica que sim, ocorreu. É algo pequeno, ou que parece pequeno, algo bobo, mas também é algo que é um crime. A Janaína já explicou muito bem hoje, outro dia, inclusive, um crime com penas que, dependendo da leitura que um juiz fizer, podem até ser penas de até 6 anos, se eu não me engano, né? Ou seja, que guarda aí alguma seriedade do ponto de vista jurídico. O que a gente tem? Bom, as 3 alterações do cartão de vacina. Quando o Bolsonaro fala em hacker, na melhor das hipóteses, está se referindo à primeira alteração, feita em 21, feita aqui em São Paulo, no qual se botou lá um registro dele que ele tinha sido vacinado. Foi a própria CNN que revelou isso da primeira vez, não foi, se eu não me engano? Foi uma entrevista numa entrevista aqui na CNN, aqui no nosso Arena, inclusive. CGU aqui no nosso Arena. Exato. E que, inclusive, a pessoa que alterou botou, se eu não me engano, foi nessa, né? O e-mail lula@gmail.com, ou seja, uma clara mostra ali de que alguém fez isso meio só para causar e não necessariamente alguma intenção real. As outras 2, essas sim, essas não têm a menor chance, não tem a menor hipótese de ter sido hacker coisa nenhuma. Tudo indica que foram feitas a mando do Mauro Cid, com o contato dele lá no Rio de Janeiro, que conhecia não sei quem, que falsificava os registros, num processo que já tinha sido, tudo indica, já tinha sido testado e funcionado com a esposa do Mauro Cid e que ele trouxe para o presidente. Até agora não temos a evidência, a prova cabal de que o Bolsonaro soubesse. E até onde eu tenho visto, não surgiu nada de novo muito para a gente discutir também. Então eu só trago a perplexidade, tenho certeza que o Boris vai ecoá-la também. Estamos aqui discutindo dia após dia, por horas, inclusive o Bolsonaro depondo por horas acerca de uma bendita alteração num cartão de vacina. Nesse momento eu imagino que até o Bolsonaro deva estar pensando lá no íntimo dele, por que eu só não me vacinei e marquei tudo certinho desde o início, hein? Teria dado um bom exemplo para a população brasileira e, quem sabe, até tido um resultado melhor na eleição. Vou trazer aqui a apuração do nosso produtor de Polícia Federal, ele Jonas Maia. Ele nos traz as seguintes informações. Bolsonaro chegou à PF às 13h30, esperou até 14 horas para depor, que era o horário previsto. O depoimento durou 3 horas e meia, o mais longo até aqui. Ele negou mais uma vez que tenha se vacinado, disse que não tem cartão de vacina, que não sabe se o cartão de vacina em nome dele foi fraudado, diz que não mandou ninguém falsificar ou inserir dados dele ou de familiares no sistema do Conect SUS. Tem dados da investigação que já mostram, que o Mauro Cid acessou o sistema Conect SUS do presidente Jair Bolsonaro. Ele transferiu a responsabilidade aos seus auxiliares, segundo a apuração do nosso produtor, mas sem culpá-los diretamente. O depoimento terminou às 17h30 e eles ficaram mais um tempo finalizando, relendo o processo. E a PF também deve chamar Michele Bolsonaro para depor. Janaína, de que tipo de penalidade, de crime a gente pode estar falando neste caso, juridicamente? Não, o crime que eles estão apurando é de falsidade. Agora, eu insisto, a falsidade ela tem que ter alguma racionalidade. Um homem que é mundialmente conhecido como não vacinado, fraudaria um documento incompatível com o que ele fala. Só teria sentido, eu reitero, eu sei que parece exagero da minha parte, mas só teria sentido ele pedir uma alteração dos seus registros de vacina se fosse para esconder que se vacinou. Porque aí sim ele sofreria uma rejeição da sua base. Agora, ontem, enquanto nós estávamos aqui, os defensores do ex-presidente fizeram uma espécie de uma coletiva e hoje cedo eu assisti a coletiva. E nessa coletiva, eles confirmam o que eu tinha entendido das muitas matérias que foram veiculadas ontem sobre os tais pagamentos ali no âmbito do Palácio, com as assessoras de Dona Michele. E eu ouso dizer, se o que os defensores disseram nessa coletiva se confirmar por meio de documentação, o que vão conseguir com esses muitos feitos é levar o ex-presidente, vamos dizer assim, devolver o ex-presidente para o jogo.
Porque os defensores assim, detalharam valores desses tais pagamentos, daquela conversa. Ontem eu comentei da conversa aqui entre as duas assessoras, em que elas estavam aconselhando a ex-primeira-dama. Você já está indo para outro caso, né? Não o da vacinação, mas o do pagamento do depósito em espécie da Michelle Bolsonaro. Sim, mas agora eles estão fazendo a apuração, inclusive na nota da apuração do jornalista, diz que ela vai ser chamada... Só para quem está nos assistindo não se perder. Ela vai ser chamada são casos diferentes. Para explicar do cartão de vacinação e dos tais pagamentos. Eu acredito que sejam esses. Existe uma investigação da fraude nos cartões de vacinação e também a investigação dos depósitos de Mauro Cid de dinheiro em espécie para pagar as despesas da Michelle Bolsonaro. O que aconteceu? Havia uma investigação antiga tratando desses tais pagamentos e os diálogos acabaram sendo encontrados nesta investigação. O que fez o link entre as duas Agora, coisas. eu não sei se eles vão anexar os autos, se serão inquéritos apartados, mas diferentemente do que apareceu na imprensa, né, os defensores tornaram públicos detalhes referentes aos valores. E eles falam, por exemplo, no pagamento de uma blusa para uma das crianças, né, porque a dona Michelle tem 2 meninas. Eles falam de dinheiro da manicure. E eles dizem que tem os depósitos, tem os comprovantes de saques na conta pessoal do presidente. Então, é como se tivesse sido tornado público um conjunto de informações sem detalhes para efetivamente criar o alarde. E eu realmente ontem aqui falei, isso se confirmar é grave, porque seria uma espécie de uma rachadinha ali no Palácio. Os defensores chamaram a coletiva e tornaram públicos detalhes que não foram transcritos quando transcritos os áudios. Eles meio que leram os áudios na íntegra. Então, por que eu estou frisando? Porque ontem nós conversamos aqui, é o 3º depoimento, né? Provavelmente haverá um 4º sobre esses pagamentos. Dona Michelle vai ser chamada. É uma sucessão de exposições sem muito conteúdo. Então, se isso seguir dessa forma, no lugar de implicar o presidente, diminuir o seu capital político, pode acontecer o contrário. Porque é muita exposição com pouco conteúdo. Boris, Janaína faz um raciocínio que eu acho que leva a gente a pensar. Porque, de um lado, a gente tem um desgaste grande da imagem de Jair Bolsonaro, né? Já são 3 depoimentos em casos diferentes. O caso das joias, esse caso da vacinação, o caso dos atos criminosos. Ele não sai ali das páginas policiais. Por outro lado, ela faz uma ponderação. Olha, se acontecer tudo isso e nada ficar comprovado, ele pode sair fortalecido. Você enxerga Jair Bolsonaro fortalecido ou enfraquecido por esse embate todo? Nenhuma coisa, nem outra. Eu acho que é um caso menor, esse caso é diminuto, esse caso das vacinas, está sendo transformado numa espécie de juízo final. Estamos discutindo detalhes os mais imbecis, se tomou vacina, se teve um hacker, se o pedaço de papel não conseguiu essa apuração chegar até agora ao presidente. Alguém vai ter que fazer uma delação e assim mesmo vai ter que comprovar. Ele deve ter dito que desconhece o fato, como tem dito até agora. Enfim, eu não vejo um país com tantos problemas gigantescos, com um governo que não consegue se fazer funcionar. Hoje, com uma questão da Petrobras, que modifica o seu sistema de pagamentos, de extração, coisas gravíssimas que o país atravessa. Estamos às vésperas de uma reforma tributária, crescimento da criminalidade, e nós discutindo o cartão, a possível falsificação de um cartão de vacinação
do presidente da República. Isso tem que ser tratado na forma da lei e deve ter a dimensão que realmente é a dimensão que merece, né? Eu acho que há uma intenção de apanhar o presidente em toda e qualquer falta, em toda e qualquer falta. Há uma espécie de vingança contra ele. Não que ele seja inocente de tudo, não que ele não mereça o processo. Agora, a dimensão dada, pelo amor de Deus, tem gente passando fome no país, tem gente passando fome. E agora a gente fica discutindo a falsificação do cartão do presidente. Falsificação no Brasil é cotidiana. Você, em São Paulo, vai à Praça da Sé e consegue um atestado médico, atestado de vacinação. Meu Deus do céu! Enfim, tem que ser tratado, mas de acordo com a lei, mas não desse tamanho, né? Só uma pequena observação, nós trouxemos ontem aqui na Arena, com exclusividade, a mudança na política de preços da Petrobras, o abandono do PPI. Vamos tratar isso aqui extensamente ainda hoje, de novo, mas primeiro eu preciso chamar o Leandro Magalhães, porque o depoimento de Jair Bolsonaro termina agora, é notícia de momento, e o Leandro tem mais informações. Oi, Raquel, para poder atualizar aqui, eu conversei com um integrante da defesa. A expectativa nossa aqui de jornalistas era para que a defesa fizesse uma coletiva rápida com os jornalistas aqui presentes desde as 3 da tarde, 1h30 da tarde, aliás. Eu conversei com um integrante da defesa que me disse que os advogados tinham que seguir para o aeroporto, já que havia um voo marcado. Questionei também por que demorou tanto esse depoimento, mais de 3 horas. Eles me disseram que os agentes da Polícia Federal fizeram o questionamento não só em relação ao cartão de vacina, mas em relação também aos atos criminosos do dia 8 de janeiro. Falaram sobre o diálogo do ex-ajudante de ordem, Mauro Cid, e também aquele militar, Ailton Barros. Em função disso, o depoimento demorou bastante aqui na sede da Polícia Federal em Brasília. Além desse ponto que se prolongou, ou seja, a defesa não se opôs a responder, também houve outros pontos, como o ex-presidente respondeu se conhecia os envolvidos citados nessa questão do cartão, tanto, é claro, os ajudantes, como também aqueles integrantes lá do Rio de Janeiro e a enfermeira, sobre as inserções de dados no cartão de vacina, também da filha dele, em relação à relação dele, do ex-presidente Jair Bolsonaro, com aquele militar, o que eu falei agora, o Ailton Barros, e também esse ponto que prolongou durante o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui na sede da Polícia Federal, já que a defesa não se opôs a responder em relação aos atos do dia 8 de janeiro e também diálogos que a Polícia Federal separou e questionou o ex-presidente, que foram aí resultado justamente da questão dos celulares, da quebra de sigilo dos celulares. Qualquer outra informação, Raquel, eu volto daqui de Brasília. Volto com você. E a gente fica te aguardando, Leandro. Qualquer novidade, volta com a gente, porque a notícia é sempre prioridade aqui no Arena.